Olá pessoal, no último vídeo foi apresentado o padrão Factory Method, foram mostrados os principais conceitos e por que aplicar o padrão, e como exemplo de aplicação, a gente pegou o nosso projeto que exporta produtos em HTML e Markdown e viu alguns problemas que a gente pode considerar nesse projeto. Então se você não viu os vídeos anteriores sobre o Simple Factory e o Factory Method, você precisa vê-los para a gente poder continuar. Lembrem que a versão que a gente está trabalhando do projeto exportador, ela é bastante limitada porque ela só exporta produtos. Mas tem uma versão do projeto que permite trabalhar com listas de qualquer tipo de objetos. Mas para facilitar o entendimento da aplicação do padrão, a gente vai trabalhar com essa versão mais simples que exporta apenas produtos. Para essa nova versão, eu vou utilizar o IntelliJ como IDE, porque ele tem uma série de recursos de refatoração que outros IDEs como o NetBeans não têm. Se você não possui um IntelliJ, você pode baixar a versão Community, que é gratuita, ou caso você esteja matriculado em qualquer instituição de nível superior, você pode solicitar uma licença educacional da versão Ultimate, que é a versão completa. Eu vou deixar os links na descrição, inclusive para download da versão do exportador que a gente vai trabalhar. Então, para a gente garantir que estamos todos na mesma página, vamos olhar como era a modelagem da aplicação utilizando a Simple Factory, onde o nosso diagrama de classes é bastante simples. Ele é composto por uma interface que define todos os métodos que serão implementados por um exportador de lista de produtos para formatos diferentes. A gente tem uma classe abstrata que implementa apenas o método exportar e todos os outros métodos abstratos definidos na interface vão ser implementados pelas classes filhas que eu tenho aqui embaixo. No último vídeo a gente viu como evoluir esse diagrama para que a gente aplique o padrão Factory Method para resolver os problemas que foram causados pela evolução daquela modelagem. Os elementos em amarelo são elementos novos. Nesse caso a gente vai ter uma interface coluna, uma classe abstrata que vai implementar alguns dos métodos dessa interface, e para cada tipo de coluna, para os diferentes formatos que eu for implementar, eu vou ter uma classe que estende essa classe abstract coluna. Então aqui no diagrama eu exemplifiquei apenas uma coluna para uma tabela em HTML. No nosso caso, como a gente implementou o formato Markdown, a gente vai ter uma classe coluna Markdown também. Então, a partir daquele diagrama anterior, eu preciso fazer algumas modificações, algumas refatorações que o IntelliJ vai nos ajudar. Se vocês observaram antes, a gente tinha alguns métodos, por exemplo, abrir coluna e fechar coluna, que estava nessa interface exportador, lista produto, que nessa nova modelagem, eles foram movidos com outros nomes para dentro dessa interface coluna. Como eu estou dentro da interface coluna, ficaria redundante chamar o método de abrir coluna. Então, eu simplesmente chamei os métodos de abrir e fechar. E a gente vai ter alguns métodos adicionais, como o getTítulo e setTítulo. Para cada coluna que for criada, eu vou ter que especificar qual é o título daquela coluna e a gente vai ter um atributo para representar esse título. Eu vou copiar o código do projeto anterior numa nova pasta, vou mudar o nome para exportador Factory Method e assim a gente mantém as duas versões. Aqui eu vou utilizar a versão Ultimate do IntelliJ, cuja licença educacional foi fornecida pela JetBrains. Então, quando você abre a tela principal aí, vai ter essa opção Open or Import. Eu vou clicar aqui e selecionar a pasta do projeto e vou mandar abrir. Vamos verificar o que tem de novo no nosso diagrama. Aqui a gente tem esse tipo genérico T, porque esse diagrama é para a implementação da versão genérica desse projeto, que me permite exportar listas de qualquer tipo de objetos. Então a gente vai criar uma implementação simplificada. No lugar do T, a gente vai ter simplesmente produto. E obviamente o nome das nossas classes vai ter a referência de produto. Eu vou simplesmente criar uma interface coluna, e aqui a gente não vai ter esse tipo genérico T, e onde eu encontrar T internamente aqui dentro da interface, eu vou substituir por produto. Então vamos criar a nossa interface. Aqui no IntelliJ você pode ir abrindo aqui as pastas até encontrar o main Java e encontrar o pacote que você quer criar a classe. A gente tem o nosso pacote exportador, basta pressionar Ctrl N dentro do pacote que você quer e ele vai ter a primeira opção para criar uma nova classe Java, mas isso também serve para interfaces. No nosso caso é uma interface, eu vou só chamar ela coluna, vou escolher aqui embaixo a interface, pressionar Enter e ele cria a interface coluna para a gente. Lembrem que eu não tenho o tipo genérico aqui, porque a nossa interface vai trabalhar com apenas um tipo. Eu vou ter um método getTítulo, um setTítulo, que é void. Vou ter um método abrir, que retorna uma string, e um método fechar,
que retorna uma string. Vamos ter o exportador cabeçalho, que também retorna uma string. O método exportadado tem um parâmetro objeto do tipo t, e a gente sabe que esse t tem que ser substituído por produto, porque a nossa implementação aqui não é genérica. Então o método vai retornar uma string e vai receber um produto, que aqui eu vou chamar de produto mesmo para ficar mais claro o código. Mas uma diferença dessa implementação que só funciona com produtos para essa implementação genérica é que eu preciso de uma forma de descobrir qual atributo vai ser utilizado para exibir os valores de uma determinada coluna da tabela. Na nossa implementação genérica, isso é feito por meio do título da coluna, pois o título representa o nome do atributo que eu vou obter o valor de dentro do objeto passado aqui no exportadado. Mas no final das contas, para isso tudo funcionar nessa implementação genérica, o código é um pouquinho mais complicado. Nessa implementação com a lista de produtos, para que a gente consiga tornar o código fácil de entender, nós vamos precisar fazer algumas modificações. Mas antes, nós vamos criar a nossa classe abstrata a partir dessa interface coluna, clicando aqui no nome da interface, pressionando Alt Enter e escolhendo a opção de implementar a interface. Eu vou chamar de abstract coluna e aqui ele pergunta quais métodos eu quero implementar. Se a gente observar o diagrama, os únicos métodos que essa classe abstrata não implementam é o abrir e fechar, que serão implementados pelas classes concretas. Então eu vou simplesmente segurar o Ctrl e desmarcar esses dois métodos. Nós vamos definir essa classe como abstrata, porque ela não implementa todos os métodos que vêm da interface. De acordo com o nosso diagrama, a gente vai ter um atributo título, eu vou defini-lo aqui. E eu posso, inclusive, definir um construtor que já recebe o título por parâmetro, que não está especificado aqui no diagrama. Nós vamos fazer isso pressionando Ctrl N aqui e escolhendo a opção de criar um construtor. E ele já vem com o título selecionado, basta eu clicar em OK. Mas as alterações que a gente precisa fazer, que eu mencionei anteriormente, a gente vai fazer exatamente nesse construtor. O dado de cada coluna será o valor de um determinado atributo de um objeto produto. O problema é, como as instâncias de coluna vão saber qual é o atributo de onde tem que ser obtido o valor para exibir, eu preciso de alguma maneira indicar isso. Voltando aqui no diagrama, esse método exportar dado, ele recebe um objeto produto como a gente fez na nossa implementação. Quando eu chamar esse método, ele vai criar uma coluna com o valor de algum dos atributos desse objeto passado. Mas eu não especifiquei qual atributo. Você poderia estar imaginando que no lugar de eu passar um objeto produto, que é o que o nosso T representa, eu poderia ter passado uma string que representa o valor a ser exibido na coluna. O problema é que essa abordagem não funciona, porque para cada linha da tabela, o valor a ser exibido na coluna é diferente. A primeira linha vai exibir os valores do primeiro produto, a segunda linha do segundo produto, e assim por diante. Então o meu código tem que estar vinculado ao produto. Eu até poderia passar o valor que deve ser exibido na coluna, porque basta eu acessar um determinado atributo do objeto produto e passar o valor desse atributo para esse método exportar dado. Isso funcionaria se todas as minhas colunas fossem fixas, mas nessa implementação eu tenho a possibilidade de adicionar novas colunas, e essa abordagem simplesmente não vai dar certo. A forma de acesso aos atributos de um objeto em Java é por meio dos getters. Eu tenho a classe produto e eu tenho um getter para cada um dos atributos existentes. Então, quando eu criar uma coluna, eu tenho que dizer qual é o getter do produto que essa coluna precisa acessar para obter o valor a ser exibido na coluna. Como o nosso projeto é um projeto Java 8, a gente pode utilizar programação funcional para isso, que vai facilitar bastante a nossa implementação. Programação funcional é um assunto extremamente extenso que daria um curso inteiro. Eu vou explicar o mínimo necessário para que a gente consiga criar a nossa implementação. Quando eu criar uma coluna, eu tenho que dizer qual é o getter da classe produto que essa coluna vai acessar para obter o dado. E a partir do Java 8, com programação funcional, eu consigo armazenar referências para funções dentro de variáveis. Para que isso funcione, a gente precisa alterar esse construtor aqui da classe abstrata. Um getter nada mais é do que uma função. E ao instanciar uma coluna, eu preciso dizer qual função da classe produto será chamada sempre que a gente precisar exibir um dado para uma determinada coluna. Então, se eu quero que o construtor de coluna armazene essa função, eu preciso declarar um parâmetro do tipo function.
e existem diferentes maneiras de representar uma função. Aqui a gente precisa usar o recurso de generics para dizer como é essa nossa função. Eu vou dizer que as funções que eu aceitarei como parâmetro desse construtor devem ser chamadas a partir de um objeto produto, e essa função pode retornar qualquer coisa, e nesse caso eu vou colocar object para representar qualquer tipo de dado. E como isso é um parâmetro, eu preciso dar um nome, que eu vou chamar de obtém valor coluna. Se a gente observar o diagrama, o método newColumn também recebe uma função como parâmetro. Só que nesse caso aqui especificamente o tipo de retorno está como string, mas agora a gente vai usar um tipo genérico como object. Esse parâmetro então, ele vai armazenar uma referência para o getter que eu vou chamar para obter o valor a ser exibido para uma determinada coluna. Para que eu consiga utilizar a função passada nesse parâmetro, eu vou armazenar tal função como um atributo da classe. A maneira mais fácil de fazer isso é clicando no parâmetro, pressionando Alt Enter e escolhendo a opção de criar campo. Então assim o IntelliJ faz todo o processo, pega o valor do parâmetro, armazena no atributo de mesmo nome que ele criou aqui em cima para a gente. E agora vamos terminar o código da nossa classe. O getTítulo vai simplesmente retornar o valor do atributo título, o setTítulo vai apenas armazenar dentro do atributo título o parâmetro título recebido. O exportar cabeçalho, ele tem que abrir uma coluna, chamando o método abrir, exibir o título e fechar a coluna. E o método exportar dado, aqui ele vai fazer uso daquela nossa função que a gente armazenou dentro do atributo obtém valor coluna. Eu vou então chamar essa função a partir do produto que foi informado como parâmetro aqui do exportar dado, e com isso eu consigo obter o valor de um atributo do produto passado por parâmetro, chamando o getter correspondente daquele atributo. Então entendam essa função que a gente declarou aqui como um atalho para um determinado getter. A forma convencional de chamar é colocando o nome dela, incluindo parênteses e passando os devidos parâmetros. Mas essa não é uma função convencional em Java, é uma função que foi criada por meio de programação funcional. Então a forma de chamar essa função é diferente. Eu tenho que colocar o nome do atributo, ponto, e eu vou chamar um método específico que executa a função a qual esse atributo representa. É confuso, mas programação funcional é assim em Java. Se você for para outras linguagens como JavaScript, não existem essas diferenças na forma de chamar uma função. Mas existe uma série de motivos por que isso foi implementado em Java desse jeito. Isso, na verdade, nos traz alguns benefícios, mas está fora do escopo desse vídeo explicar esses detalhes que, como eu falei, existem cursos inteiros de programação funcional em Java. Quando eu digitei ponto, apareceram várias opções. Uma dessas opções vai me permitir, de fato, chamar a função que esse atributo representa. Dependendo do tipo de função que você criou, a opção que você vai utilizar aqui vai variar. Como eu vou saber qual é a opção certa que vai me permitir chamar a função que esse atributo representa? Eu preciso relembrar da estrutura que eu defini para a minha função. Eu disse que a minha função vai ser chamada a partir de um produto e vai retornar qualquer coisa. Essa opção apply é justamente a que recebe um produto e retorna qualquer coisa. Isso quer dizer que quando eu chamar apply, eu tenho que passar um produto, que foi o produto que eu recebi aqui como parâmetro do exportar dado, e o apply vai então chamar uma das funções existentes dentro da classe produto para esse produto que foi informado e me devolver uma resposta. E nesse caso a resposta eu vou chamar aqui de retorno, só para a gente ver que ela é do tipo object, mas o nosso método exportar dado, ele tem que devolver uma string. Então o que eu vou fazer é simplesmente converter o retorno para string. Então vamos recapitular a história inteira. Quando eu chamar exportar dado, eu vou receber um determinado produto e eu tenho que acessar um dos getters existentes nesse produto para eu obter o valor de um determinado atributo. Qual getter que vai ser chamado está especificado dentro desse obtém valor coluna. Se eu estiver instanciando uma coluna para o atributo descrição, eu vou passar aqui nesse parâmetro uma referência para o get descrição da classe produto. É como se eu estivesse passando um atalho para esse método e eu posso utilizar esse atalho a qualquer momento para executar o método, ou seja, a função. Então aqui dentro do exportar dado, o que eu estou fazendo ao chamar obtém valor coluna.apply é utilizando esse atalho para de fato chamar esse getter e assim obter o valor que será exibido naquela coluna.
Quando eu chamar obtém valor coluna.apply passando o produto, internamente o que vai acontecer é isso aqui, produto.getDescrição. E a gente ainda precisa escrever o código para instanciar as colunas e dizer qual getter vai ser usado para qual coluna. Vamos criar a nossa primeira classe concreta, clicando aqui no nome da classe, pressionando Alt Enter e escolhendo a opção de implementar classe abstrata. Eu vou chamar a nova classe de coluna HTML e ele já me pergunta quais os métodos eu quero implementar. São exatamente esses dois. Aqui no IntelliJ ele já cria um construtor com os mesmos parâmetros do construtor da superclasse, então eu não preciso me preocupar em adicionar o construtor manualmente, e eu só preciso implementar os métodos abrir e fechar. Nós vamos fazer isso copiando o código do exportador lista produtos HTML. O abrir coluna é só essa linha aqui, eu vou copiar e vou voltar no coluna HTML e vou substituir isso aqui. O único detalhe é que aqui a gente não tem essa variável, esse parâmetro valor. Quando eu mandar abrir a coluna, ele vai incluir apenas o código HTML para abrir a coluna, sem o valor que será exibido. O valor vai ser exibido posteriormente. No fechar a coluna, eu vou copiar esse código aqui do exportador lista produto HTML e vou substituir aqui. A nossa coluna HTML é só isso. E a gente precisa fazer algumas alterações aqui no exportador lista produtos. Esses dois métodos, eles não existem mais. Eles foram movidos para a interface coluna e suas devidas implementações. Então a gente vai excluir esses dois métodos. Mas nós vamos fazer isso lá na interface exportador lista produto, porque assim ele exclui de toda a hierarquia em todos os locais onde esses métodos tiverem sido implementados. Vou abrir aqui o exportador lista produto e o abrir coluna e fechar coluna eu não posso simplesmente excluir. Eu tenho que fazer um processo de refatoração. Se eu apenas excluir, vai dar erro nas classes que implementam esses métodos. Então eu vou clicar com o botão direito em abrir coluna, escolher a opção refatorar e tem aqui deletar. Ele vai procurar onde o método está sendo usado, mas eu não me importo, eu quero realmente excluir tudo, todo o código desses métodos. Então ele está me dizendo que o método está sendo usado, mas eu quero excluir assim mesmo. Ele me mostra os locais onde está sendo usado, mas eu vou simplesmente confirmar e excluir de verdade. Com o fechar a coluna é a mesma coisa. Botão direito, refatorar e Safe Delete. Ok, Delete Anyway, ok. E lá no exportador lista produto HTML, o abrir e fechar coluna sumiram. Agora a gente está com erro no abstract exportador lista produto, porque ele estava chamando aqueles métodos que a gente acabou de excluir. E de qualquer forma, precisamos alterar esse código para que ele funcione com essa nossa nova modelagem. Essa nossa classe exportador abstrato, ela tem dois atributos. Esse atributo lista representa a lista dos objetos que serão usados para gerar a nossa tabela. Mas aqui a gente não vai criar essa lista porque a gente realmente não precisa nessa nossa implementação. Como a gente está trabalhando só com produtos, eu realmente não preciso daquele atributo, porque a lista de produtos está sendo passada diretamente para o método exportar. Nessa modelagem que é genérica, que me permite exportar a lista de qualquer tipo de objeto, eu preciso dessa lista internamente. O que a gente tem a mais é essa lista de colunas, porque agora cada coluna é um objeto do tipo coluna e eu posso criar colunas adicionais, mesmo que essas colunas não representem atributos da classe produto. Então vamos incluir a nossa lista de colunas. No nosso caso é só coluna, a nossa coluna ela não é genérica, não tem esse T aqui, porque é sempre para produto. Eu vou chamar de colunas. Eu preciso desse construtor, mas ele também não vai ter essa lista. A lista de objetos que é usada para gerar a tabela é passada diretamente para o método exportar. Eu vou simplesmente pressionar Ctrl N aqui, mandar criar um construtor, e vou desmarcar esse colunas daqui, para ele criar um construtor vazio. Eu vou simplesmente inicializar a nossa lista de colunas e eu preciso adicionar as colunas padrões. Observando o diagrama, na interface exportador lista, existem dois novos métodos, um newColumna e um addColumna, que são abstratos aqui. O addColumna vai ser implementado dentro da nossa classe abstrata, mas o newColumna vai ser implementado apenas nas nossas classes concretas. Mas eu preciso primeiro adicionar esses dois métodos dentro da minha interface. Para abrir a interface exportador lista, basta segurar o Ctrl e clicar no nome dela aqui em cima e incluir os dois métodos que faltam. O newColumna vai retornar uma coluna e vai receber como parâmetro uma função. Mas no nosso caso da implementação com produto, essa função vai ser exatamente igual àquela função que a gente criou anteriormente. Se você observar bem,
esse new coluna tem os mesmos parâmetros do construtor do abstract coluna. Então nós vamos lá no abstract coluna e nós vamos simplesmente copiar esses parâmetros daqui, voltar no exportador lista produto e colar aqueles mesmos parâmetros. Então nós temos o nosso new coluna e o add coluna, que é void, que simplesmente recebe uma coluna e vai adicionar na lista de colunas existentes. Vamos agora voltar no abstract exportador lista produto. Você pode imaginar que eu deveria fazer um for nessa lista para acessar os títulos e criar cada uma das colunas. Mas isso não vai dar certo aqui e a gente vai fazer da forma mais simples possível, porque senão precisaríamos entender outros conceitos para tornar essa implementação melhor. Então, uma vez que eu instanciei a lista de colunas, eu vou adicionar as colunas manualmente. Eu vou chamar colunas.add, vou criar uma nova coluna chamando o método newColuna que a gente acabou de definir na interface, e aqui ele me pede dois parâmetros. Qual é a função que vai ser chamada quando eu precisar exibir o valor para essa coluna? Como a primeira coluna é o código, eu preciso então dizer aqui nesse parâmetro que eu quero que o método getID da classe produto seja chamado quando for necessário exibir o valor para aquela coluna. Ou seja, eu preciso passar um método por parâmetro para o new coluna. Eu não quero chamar o método getID e obter o resultado do getID agora, porque isso me retornaria simplesmente um número. Se eu fizesse algo como produto.getID e esse getID me retornasse 1, o que eu estaria passando para o new coluna nesse primeiro parâmetro seria um valor. Mas não é isso que o método new coluna está esperando. Ele não espera um valor, ele espera uma função. E como é que eu passo uma função por parâmetro? No lugar de passar o valor que a função retorna. Como a função que eu preciso está dentro da classe produto, eu coloco o nome da classe, getID, que é o nome do método que eu quero passar por parâmetro. E como o segundo parâmetro é o título que será exibido para essa coluna, eu vou pegar esse título daqui de dentro dessa lista de colunas. Só que nesse caso, para ficar mais fácil, eu vou simplesmente excluir essa lista daqui e vou passar o título da coluna diretamente. Aqui eu chamei de código, mas poderia ter chamado de ID. Você vai colocar o título de acordo com o que você desejar que apareça no título da coluna. Então vamos entender o que aconteceu. Quando eu chamar new coluna, esse método vai instanciar uma coluna para mim e eu vou adicionar essa coluna na lista de colunas. Mas no momento que eu chamei o new coluna, ele vai ter que chamar o método getID de dentro de um objeto produto em algum momento. Então aqui fica claro que eu estou fazendo algo diferente do convencional. Uma coisa é você fazer produto.getID, parênteses. Mas não é isso que eu estou fazendo. Eu estou fazendo produto getID. O é um operador que foi incluído no Java 8 para justamente dizer que você quer passar um determinado método de uma determinada classe por parâmetro. Ou seja, você está passando um atalho para esse método. E como para cada coluna eu vou precisar chamar um método diferente, é por isso que não faz mais sentido utilizar um for. Eu vou simplesmente duplicar essa linha, vou passar a referência para o método descrição, vou dizer que o título dessa coluna será descrição, e por último eu vou passar uma referência para o método getPreço e vou dizer que o título dessa coluna será preço. Parece complicado, mas é porque você não está habituado com os conceitos de programação funcional no Java. Se você tentar criar uma implementação dessa sem utilizar programação funcional, você vai perceber que é preciso muito mais código. Vamos continuar, e aqui a gente tem alguns erros porque nós excluímos esse títulos coluna. Entendam que esse código anterior ele está simplesmente instanciando as colunas, mas a tabela não está sendo montada ainda. Aqui embaixo eu começo a montar a tabela, e essa instrução o que ela faz é gerar a linha dos títulos de fato. Mas eu preciso alterar completamente essa instrução. Como eu tenho uma lista de colunas, aqui no IntelliJ eu vou fazer colunas.for e ele inclui um for each para percorrer essa lista. Eu vou usar o meu string builder que a gente incluiu na implementação anterior para ir montando a minha tabela dentro dele. E assim eu chamo o método append, e para eu gerar de fato o título de cada coluna, basta eu chamar coluna.exportar cabeçalho. Lembrem que no momento que a gente instanciou cada coluna, eu já disse qual é o título que vai estar associado a ela. Quando eu chamar exportar cabeçalho, ele vai pegar esse título e vai incluir no cabeçalho da coluna.
O nosso método aqui embaixo, gerar linhas produto, ele recebe uma lista de produtos e para cada produto ele cria uma nova linha dentro da tabela. Mas esse código também vai ser alterado. Ele, na verdade, agora vai ser simplificado. A gente não precisa mais pegar os valores chamando manualmente cada um dos getters para poder usar esses valores que a gente obteve aqui para poder gerar a linha da tabela. No momento que a gente criou cada coluna, a gente já disse isso. Qual é o getter que será usado em cada coluna? Essa lista, então, já não faz mais sentido. Vamos apenas excluir. E esse método gerar colunas para uma determinada linha, ele não vai mais receber esses valores, eu vou passar um produto. Obviamente a chamada do método está errada, porque aqui foi definido que ele receberia uma lista de string. Mas nós precisamos alterar isso. Aqui no IntelliJ é muito fácil, ele está mostrando que há um erro, basta eu pressionar Alt e Enter e eu tenho a opção de trocar o tipo desse parâmetro de uma lista de strings para produto. Essa opção aqui faz exatamente isso. No lugar de eu manualmente alterar o tipo do parâmetro, o IDE vai alterar para mim. Ele abre essa janela para eu confirmar como o método ficará. E aqui não faz sentido chamar esse parâmetro de valores, porque agora ele é um produto. Então o nome do parâmetro vai ser produto. Esse método gerar linhas produtos, ele vai ser responsável por simplesmente percorrer a lista de produtos, chamando esse outro método. E esse método específico, ele vai gerar uma única linha para um produto que foi informado. Eu poderia ter feito isso tudo num método só, mas o método ficaria muito grande. É uma boa prática você mover o código interno de um for para um novo método quando esse código possui várias linhas. Então agora basta corrigir o gerar colunas linha e essa nossa classe está pronta. Esse nosso for está errado, porque antes o que ele fazia era percorrer uma lista de strings, então isso não faz mais sentido, eu não tenho mais uma lista de strings aqui. Esse produto que ele está tentando percorrer não é nem sequer uma lista ou vetor, então obviamente eu preciso alterar esse for. O que eu preciso percorrer é a lista de colunas, porque cada linha da tabela tem um conjunto de colunas. Então eu vou digitar colunas.for e o IntelliJ inclui o for para mim. Eu só preciso excluir essas chaves e essa primeira linha do outro for que não faz mais sentido. E assim, para cada coluna, antes eu abria e fechava. Agora a gente não vai precisar chamar essas duas linhas, porque a gente tem um método específico que faz tudo de uma vez só. Então eu vou excluir essa última linha, eu vou chamar colocando coluna.exportar dado. E eu digo qual é o objeto produto, de onde o dado para essa coluna será obtido. E esse método exportar dado, ele vai se encarregar de abrir a coluna, exibir o dado e fechar a coluna. O que você pode estar se perguntando é, como o método exportar dado vai saber qual é o atributo que ele vai usar para exibir o valor da coluna? Lembra que a gente definiu isso no momento que a gente criou cada uma das colunas. A primeira coluna, ela sabe que ela tem que chamar o getID do produto. A segunda, o getDescrição e a terceira, o getPreço. Então aqui embaixo eu não preciso me preocupar em mais nada. Todas as informações para gerar a coluna estão dentro do objeto coluna. E assim a nossa classe abstrata já não tem mais erros. Voltando ao nosso diagrama, só falta a gente implementar o método addColuna. Esse método vem lá da interface. Então vamos usar o IntelliJ aqui, pressionando Ctrl espaço, digitar o nome do método, digitei apenas add, ele já encontrou, pressiono Enter, e assim ele inclui o método da interface para a gente poder implementar. Esse método ele simplesmente tem que adicionar a coluna passada por parâmetro na nossa lista de colunas. Então agora vamos para a nossa classe exportador lista produtos HTML para a gente poder finalizar. Ela está dando erro porque foi incluído um novo método lá na nossa interface exportador lista produto. E basta eu pressionar Alt Enter e mandar implementar os métodos. O único método é o new coluna. Vou pressionar Enter e ele vai criar o método aqui para mim. Como a gente está dentro da classe exportador HTML, qualquer coluna que for criada tem que ser uma coluna HTML. Então é aqui que eu vou instanciar diretamente a nossa classe coluna HTML. Eu vou apagar esse null e colocar um new coluna HTML. Mas o construtor dessa classe requer dois parâmetros. A função que será usada para obter o valor de um dos atributos de um produto e o título para essa coluna sendo criada. Esses dois parâmetros são exatamente os parâmetros que a gente recebeu nesse método newColuna. Então basta eu repassar esses parâmetros para esse construtor.
obtenho valor coluna e título. E assim, em nenhum momento eu vou instanciar diretamente uma coluna HTML. Eu vou chamar o método newColuna e ele vai instanciar a coluna HTML para mim. Se eu tiver na classe Markdown, ele vai instanciar uma coluna em Markdown. Inclusive, a gente pode abrir a classe coluna HTML e tirar o public. Assim ela só vai poder acessá-la diretamente a partir de outra classe dentro do pacote, porque eu não tenho necessidade nenhuma de acessar essa classe diretamente. Vamos então finalizar a nossa implementação do Markdown. Eu vou clicar aqui no nome do pacote e criar uma nova classe, que eu vou chamar de coluna Markdown, e obviamente ela estende o abstract coluna. Eu preciso pressionar Alt Enter para implementar os métodos e o código desses métodos virá lá do exportador lista produtos Markdown. Mas vocês lembram que a gente mandou excluir os métodos abrir coluna e fechar coluna. E ele obviamente excluiu inclusive aqui da classe Markdown. E todo o código associado foi embora. Então tem que ter muito cuidado em utilizar aquele recurso de excluir um determinado método se o código desse método realmente importa. No nosso caso aqui ele importava, mas o código, como é simples, a gente pode reescrever. Então no abrir coluna Markdown eu só preciso retornar um pipe. E no fechar a coluna Markdown não tem nada, eu só retorno uma string vazia. Não existe caractere de fechamento do Markdown. Eu vou tirar a palavra public, igual eu fiz para o coluna HTML, e aqui eu preciso apenas incluir um construtor, e aqui eu preciso apenas incluir o mesmo construtor que foi definido lá na classe abstract coluna, pressionando Alt e Enter e mandando incluir o construtor. Essa classe também está pronta. Vamos voltar no produtos Markdown. E do mesmo jeito que a gente fez no exportador lista HTML, eu preciso implementar o método newColuna. Vou pressionar Alt Enter aqui no erro e mandar implementar os métodos. Basta pressionar Enter e o processo é o mesmo que a gente fez anteriormente, só que nesse caso eu vou instanciar uma nova coluna Markdown. Os parâmetros são os mesmos daqui de cima. E por fim, a gente precisa apenas corrigir um erro nesse método gerar linhas títulos. Ele está dando erro por conta de um tipo incorreto que a gente está passando, porque esse método gerar colunas linha, ele recebia uma lista de strings, que é o que a gente tem aqui, mas a gente alterou para que ele receba um produto. No caso desse método fechar linha título, no caso desse método fechar linha títulos do Markdown, a única coisa que ele faz é gerar uma linha dessa forma, com um monte de hífens, para representar a separação entre a linha de títulos e as linhas seguintes da tabela. Então a chamada desse método aqui simplesmente não funciona mais. Como o nosso exportador só exporta produtos, eu vou apagar essa instrução para gerar uma string nesse formato aqui, percorrendo a nossa lista de colunas. No entanto, as colunas foram definidas lá na nossa classe abstrata, essa lista de colunas aqui, mas eu não tenho acesso a ela nas classes filhas. Para que eu consiga fazer isso, eu vou criar um getter, pressionando com o botão direito aqui no atributo colunas, tem a opção de refatorar e encapsular campos, mas eu vou desmarcar o setter. Eu só quero um getter. E nesse caso especificamente eu vou dizer que o meu getter é protegido. Eu não quero acessar as colunas fora desse pacote ou fora de qualquer classe filha, porque não há a menor necessidade. Então eu vou simplesmente mandar refatorar e ele criou um getter protegido aqui dentro da classe, e assim eu vou conseguir chamar esse getter aqui no fechar linhas título. Então essa linha sai daqui, eu vou chamar o get colunas, e lembra que eu posso colocar ponto .for, ele inclui um for para mim. Eu vou declarar um string builder para poder ir armazenando essas strings que eu vou gerando para cada coluna que ele percorrer. E a última coisa que eu preciso fazer é retornar o builder.toString. Aqui dentro, então, eu preciso só chamar o builder.append, chamando coluna.abrir mais um conjunto de quantos hífens você quiser. A quantidade de hífens não importa. E com isso ele vai gerar uma string dessa forma aqui. Nosso código está pronto. Agora basta a gente abrir a classe principal para podermos testar. Aqui no IntelliJ ele tem um botão play diretamente aqui na classe. E quando eu executei, ele gerou minha tabela em Markdown, mas ficou tudo bagunçado. Faltaram alguns detalhes. O /n no final da linha de títulos. Isso a gente vai fazer no abstract exportador lista produtos, lá no método exportar. Aqui eu estou gerando de fato os títulos das colunas da tabela. Então eu vou simplesmente incluir um /n nesse momento. Vamos rodar novamente. No caso do fechamento das linhas de título foi a mesma coisa. Isso é lá na classe exportador Markdown. A gente precisa incluir esse /n aqui também. Vou executar novamente.
Até aqui está tudo bem, só que os dados ficaram todos juntos, não tem a divisão das colunas. Isso possivelmente é no Abstract Exportador Lista Produtos. Esse método gerar linhas produtos aqui, ele percorre a lista de produtos e para cada produto ele gera as colunas para aquela linha. Então esse método gerar colunas linha, ele acessa a coluna e chama o método exportar dado. Então a nossa implementação do exportar dado que deve estar incorreta. Essa implementação foi definida na classe Abstract Coluna. Então vamos abrir aqui e está aqui, exportar dado, a gente simplesmente retornou o resultado do getter de um determinado produto. A gente esqueceu de abrir e fechar a coluna. Então eu preciso aqui abrir a coluna, colocar o valor e mais fechar a coluna. Vamos só executar novamente e pronto. A nossa tabela Markdown está com a estrutura correta. Apesar de ela não estar alinhada, isso não importa para o Markdown. No momento que você mandar renderizar um código Markdown usando o Visual Studio Code ou qualquer editor que suporte Markdown, a tabela vai ser apresentada corretamente. Para a gente ver se está tudo funcionando, vamos voltar na classe principal e vamos trocar o formato para HTML. Vamos executar. E temos um pequeno problema, porque faltou a abertura da linha de título. A gente precisa chamar o método que abre e fecha a linha também para a linha de título. No caso do Markdown, ele simplesmente vai retornar uma string vazia para esses dois métodos. Então isso possivelmente foi no Abstract Exportador Lista Produto que ficou errado. Lá no método exportar, a gente simplesmente chamou o exportar cabeçalho. E o exportar cabeçalho vai apenas criar as colunas, mas ele não inicia uma nova linha para essas colunas. No caso do HTML, isso é essencial. Então eu preciso adicionar a abertura de linha ao builder, chamando o método abrir linha. E por fim, eu preciso chamar o método fechar linha, adicionando o resultado ao builder. Vamos rodar e agora sim a nossa tabela HTML está com a estrutura correta. Vamos voltar no principal e colocar o formato em Markdown novamente e a gente vai perceber que para o Markdown nada muda. O detalhe importante dessa nossa implementação é que eu não consigo instanciar as colunas específicas diretamente. Se eu tentar fazer new coluna HTML, simplesmente não funciona. Eu vou mandar importar a classe. A gente sabe que o construtor das classes coluna pedem dois parâmetros. Eu vou passar null só para garantir que qualquer coisa esteja sendo passada, mas ele continua com erro. Ele está dizendo que a classe coluna HTML não é pública. E como a gente não está dentro do pacote onde a classe foi criada, a gente não consegue utilizar essa classe diretamente. Se eu quiser criar uma coluna, eu tenho que fazer isso por meio do meu objeto exportador, chamando o método new coluna. E no caso dessa nossa implementação, vocês lembram que eu posso criar colunas adicionais, mesmo que essas colunas não representem atributos da classe produto. A gente poderia incluir uma coluna com um preço com desconto. A classe produto não tem um atributo para isso e não tem um método que calcule o desconto. E digamos que você nem sequer tem o código dessa classe produto para poder alterar. Então nós vamos criar um método aqui dentro da classe principal, simplesmente para exemplificação. Eu vou criar o método como privado e estático, porque a gente vai chamar ele dentro do main e o main é estático. Ele vai retornar um double e eu vou chamá-lo de preço com desconto, onde eu vou passar um produto e ele vai me retornar o preço descontado de um determinado percentual. Então aqui eu vou simplesmente retornar produto.getPreço vezes, por exemplo, 0,9. Que quer dizer que eu estou dando 10% de desconto. E agora eu vou usar o meu exportador e chamar o método newColuna. E o pulo do gato está aqui. Esse nosso método pede uma função que vai ser chamada a partir de um produto e retorna um valor de qualquer tipo, que é exatamente a assinatura dos nossos métodos getters. Se a gente interpretar essa function desse jeito, que ela precisa ser um método que esteja dentro da classe produto, isso quer dizer que eu não posso passar essa função que eu acabei de criar, preço com desconto, para essa nova coluna, porque preço com desconto não está dentro da classe produto. Mas só que funções em programação funcional no Java podem ser interpretadas de outra maneira também. Se esse método está esperando uma função, eu posso passar qualquer função que receba um produto e retorne qualquer coisa em relação a esse produto, que é o que essa nossa função preço com desconto faz. Ela pode ser passada assim por parâmetro para esse new coluna como fazendo principal
dois pontos, preço com desconto. E em seguida eu passo o título, que eu vou chamar de preço com desconto. Com isso eu obtenho uma nova coluna, que eu vou pressionar um Alt Enter aqui para criar a variável. Com a coluna criada, agora eu posso adicioná-la ao meu exportador chamando o método addColuna. Se eu executar a aplicação agora, está lá a nova coluna preço com desconto. O preço da TV era 1.000, com 10% de desconto ficou 900. Da geladeira era 980, com o desconto 882. Do notebook 3.200, com desconto 2.880. Então toda essa complicação adicional no código foi para possibilitar isso aqui, para que a gente consiga adicionar colunas, mesmo que essas colunas não representem atributos da classe produto. Mas nem tudo é perfeito. Eu vou renomear essa variável para exportador MD e eu vou copiar e colar esse código aqui, e aqui eu vou chamar de exportador HTML e colocar aqui HTML, vou apagar essa linha e vou utilizar a mesma coluna do Markdown para a nossa tabela HTML. E assim eu vou ter dois prints, um para o exportador MD e um para o exportador Markdown. E vocês vão ver que isso funciona, mas obviamente não vai produzir um resultado desejável. A gente tem aqui no final a nossa tabela HTML com uma coluna em formato Markdown, que era tudo que a gente estava tentando evitar anteriormente. Então, como a gente pode resolver de vez esse problema? Não tendo esse método addColuna e fazendo que no momento que eu criar uma nova coluna, ele já adicionar essa coluna à minha tabela. Então, eu vou segurar o Ctrl e clicar aqui no método newColuna. Ele vai abrir o método lá na interface e assim a gente vai pressionar Ctrl F6 para poder refatorar esse método. Ele não vai devolver mais uma coluna, o tipo de retorno vai ser void e o nome dele vai ser addNewColuna. E assim eu vou mandar refatorar. Esse método addColuna, ele não será mais público, ele não será mais definido na interface. Ele será um método protegido dentro da classe abstrata. Aqui eu posso clicar com o botão direito no método para refatorar e tem uma opção aqui de Push Members Down, para mover o método para a classe de baixo, que no nosso caso é a classe abstrata que implementa a interface. Então assim o método já veio marcado, basta eu clicar em refatorar. Ele está reclamando que o método não será mais acessível na classe principal, mas tudo bem, depois a gente vai simplesmente remover a chamada do método de lá. E assim, se eu abrir a classe Abstract Exportador Lista Produto, o método addColuna continua aqui. Mas observem que não tem mais a anotação override, porque ele não vem mais da interface. Mas ele continua público, então a gente vai mudar para protegido. Somente subclasses poderão ter acesso a esse método. Lá na classe principal, eu não vou mais chamar o addColuna. Pode apagar todas as chamadas de addColuna. E o addNewColuna, ele não retorna uma coluna. Então não existe essa variável. Então se eu não tenho uma variável para uma coluna que eu criei externamente, eu não consigo pegar uma coluna do Markdown e passar para o exportador HTML ou vice-versa. Porque eu não tenho mais acesso às colunas criadas. Elas ficam apenas internamente dentro das classes. E assim a gente resolve de vez o nosso problema. A gente precisa apenas terminar de corrigir os erros. Aqui na classe Abstract Exportador Lista Produtos, a gente não tem esse colunas add, porque esse método addNewColuna ele não retorna mais uma coluna. Então é só apagar o colunas add e obviamente os parênteses dele. E o método addNewColuna precisa ser modificado nas classes filhas. Vamos começar aqui pelo exportador lista produtos HTML. O método ele já está dando erro, porque ele não deve retornar uma nova coluna. Não existe um retorno. A gente está criando uma coluna e eu preciso simplesmente adicionar essa coluna na lista de colunas. Aqui eu vou chamar o método addColuna. Como eu estou dentro de uma classe filha, eu consigo chamar esse método passando a coluna que eu criei. No exportador Markdown é a mesma coisa. Vou tirar o return. Vou chamar addColuna, passando a nova coluna. Vamos executar novamente e pronto. Agora está aí as nossas tabelas em HTML e Markdown. A nossa tabela em Markdown tem uma coluna personalizada. A gente criou essa coluna chamando o método addNewColuna, mas essa coluna eu não tenho acesso a ela. Isso quer dizer que eu não consigo pegar essa coluna Markdown que foi criada aqui e adicioná-la na nossa tabela HTML. Agora realmente não tem jeito mais de eu fazer isso diretamente. Se eu quiser incluir essa mesma coluna preço com desconto na minha tabela HTML, eu vou ter que chamar o exportador HTML e o método newColuna.
Obviamente os parâmetros são os mesmos. Eu posso copiar lá de cima e colar aqui e executar novamente a aplicação. Mas vocês vão ver que a tabela vai ficar correta. A gente tem na nossa tabela HTML a nova coluna preço com desconto, mas o código é HTML e não Markdown. Isso prova que a nossa implementação realmente funciona, resolvendo os problemas que a gente tinha anteriormente. Se eu tentar pegar um exportador qualquer e chamar o método addColumna, ele simplesmente não aparece. Ele está dizendo que esse método não existe, eu não consigo acessá-lo. Nesse caso é porque o método que existe, ele espera um parâmetro. Então vamos passar qualquer coisa e ver o que ele reclama agora. Ele mais uma vez está dizendo que o método addColumna não existe. Por quê? Porque esse exportador MD, o tipo dele é exportador lista produto e não exportador lista produto Markdown. Então na interface exportador lista produto, realmente não existe um método addColumna. Então assim o nosso projeto resolve todos os problemas que a gente falou anteriormente. Então por esse vídeo é isso. Eu sei que foram muitos detalhes, muitos conceitos novos, links para materiais de programação funcional em Java, e para você entender realmente esses conceitos, tem que colocar a mão na massa e implementar os projetos. Espero que tenham gostado e até o próximo.